Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nosso objetivo aqui é realmente sempre trazer informações sobre banco de dados Oracle para você, tanto que está no nível iniciante, intermediário, avançado, para que a gente consiga trazer tópicos da prova de certificação, tópicos do dia a dia, para que você consiga evoluir a sua carreira profissional e, consequentemente, entregar mais resultados para as empresas e consiga realmente ser um profissional disputado no mercado de tecnologia. Se você está gostando dos vídeos que estão rolando aqui, cara, dá um like, se inscreva aqui nesse vídeo, no nosso canal, para que você não perca nenhum conteúdo que está saindo por aqui, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um tema do Enterprise Manager Express, se vale a pena ou não utilizar. Acho que é um tema que alguns profissionais não gostam, outros gostam, e a gente quer trazer esse tema, que é um tema que cai na prova de certificação, é um tema realmente que vale a pena a gente poder aprofundar, para poder realmente trazer para vocês aqui algumas dicas importantes que podem fazer com que você consiga resolver problemas e gerar mais resultado para as empresas de forma bem rápida, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Quando a gente fala do Enterprise Manager Express, né? Basicamente, ele é uma ferramenta de gerenciamento do banco de dados baseado via web, tá? Então, ele é algo que você abre no seu browser, tá? E, basicamente, ele foi construído aí dentro do banco de dados Oracle, né? Então, nós temos dois produtos diferentes, tá? Que são importantes para a gente poder falar, para a gente poder realmente trazer aqui para vocês. O primeiro ponto é que nós temos o Enterprise Manager Cloud Control e nós temos o Enterprise Manager Express, tá? Então, são duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, quando a gente está falando do Enterprise Manager Cloud Control, cara, aí realmente você tem um servidor dedicado para poder instalar o Cloud Control, tá? Onde ele vai ser um cara bem completo aí, que pode ser utilizado para monitorar vários servidores de banco de dados e vários bancos de dados Oracle, tá? Então, o Cloud Control é o cara mais completo, né? De fato, a gente tem um treinamento de 40 horas só para falar sobre Enterprise Manager Cloud Control, tá? O Express é algo realmente bem mais enxuto, tá? Que é especificamente de uma instância de banco de dados, de um banco de dados, tá? Então, primeira coisa, entender que são coisas totalmente diferentes. O Enterprise Manager Cloud Control, cara, um servidor separado, é um treinamento separado e dá para fazer coisa pra caramba pelo Cloud Control, tá? O Express é algo um pouco mais enxuto, muito mais enxuto, né? Que basicamente ele consegue fazer alguns gerenciamentos de performance, né? De você conseguir analisar alguns dados, tá? E algumas funções administrativas aí, básicas, tá? Então, ele não é um cara completão que vai fazer tudo que você quer, assim como o Enterprise Manager Cloud Control. O Express, realmente, ele é muito mais limitado, tá? Então, normalmente, ele é um cara que ele é recomendado, normalmente, para bancos de dados menores, para ambientes menores, né? Se você tem realmente um parque grande de banco de dados Oracle, cara, é recomendado você instalar o Cloud Control, de ter uma máquina separada só para isso. Tá? Mas se você realmente tiver um ambiente de banco de dados, dois banquinhos, um ambiente pequeno, cara, muitas vezes ele pode ser um cara bem útil ali para você poder utilizar, tá? Lembrando, pessoal, ele é um cara que ele sobe uma aplicação em si, tá? Então, basicamente, ele vai ter uma interface web, né, onde você vai ter que subir alguns serviços, tá? E esses serviços, de fato, vão consumir recursos na máquina de banco de dados, tá? Então, esse é um ponto que é importante a gente poder falar. Ah, cara, o Enterprise Manager, ele afeta a performance? Ele vai consumir a performance, sim, do seu servidor de banco de dados. Muitas vezes, se você já tiver no gargalo ali, cara, de consumo de CPU, se já tiver no gargalo ali, a nível de utilização, seu banco já está lento, às vezes você pode ficar mais lento ainda se você habilitar esse cara. Mas o objetivo aí de quem trabalha com banco de dados é muitas vezes não deixar o seu servidor de banco de dados estar sobrecarregado, né? Fazer um bom planejamento aí de capacidade de performance para que você não tenha problemas, tá? Então, sempre que possível, cara, antes de chegar no gargalo, tenha um bom planejamento. O consumo de CPU, se continuar assim, vai aguentar até o segundo semestre, e faça um refresh aí dos seus servidores, do seu hardware em si, para que não tenha gargalos, tá? Mas, de fato, ele consome um pouquinho, mas muitas vezes ele vai te dar uma console gráfica via web, né? Onde você vai ter uma visão interessante aí do seu banco de dados, né?
onde você vai ter a possibilidade de muitas vezes identificar gargalos, de conseguir ter uma visibilidade que só na tela preta você fica um pouco limitado, tá? E vai ter aqueles DBAs mais raiz, mais que gostam muito da tela preta, né? Que falam que, cara, o negócio é saber fazer a tela preta, e vai ter aqueles caras realmente que não são tão raízes, mas que gostam daquela parte gráfica, né? Eu sou um cara que eu gosto das duas partes, né? Eu acho que alguém que trabalha com banco de dados Oracle, que seja um profissional completo, ele tem que saber tanto na linha de comando, tanto na parte gráfica. Muitas vezes a parte gráfica pode facilitar bastante, fazer com que você entregue muito mais resultados, tá? Então, esses são pontos que eu queria trazer para vocês. Independente de gosto ou não, cara, muitas vezes a parte gráfica vai te ajudar bastante, tá? Essa que é a grande verdade, tá? Então, vamos lá, pessoal. E aí, tivemos uma transição agora dentro do Oracle 19c, né? Que nas primeiras versões nós tínhamos o Enterprise Manager Express baseado em Flash, né? Só que a gente sabe que o Flash morreu, foi algo que foi descontinuado, e ele foi substituído pelo Java Jet, né? Technology, que é uma tecnologia onde você não precisa ter a utilização do Flash e você consegue exportar aquela parte gráfica que tem lá dentro. Beleza? Então, esses são pontos aí que são importantes a gente poder falar. Outro ponto importante, pessoal, ele consegue ter a visibilidade de monitorar um PDB especificamente, tá? Arquitetura multitenant. Então, é um cara bem interessante que, de forma macro, a gente poderia destacar algumas coisas aqui que a gente consegue fazer dentro de um ambiente, tá? Então, você consegue fazer o gerenciamento, né, ter a configuração dele em ambientes não CDBs. No Oracle 19c, você tem a possibilidade de criar um banco de dados não CDB ou CDB, tá? Você tem a possibilidade também, ele funciona quando você fala de ambientes RAC, tá? Então, é um ponto importante também. E a gente tem basicamente 3 tópicos macro que a gente poderia destacar aqui quando se fala do Enterprise Manager Express. Primeiro, a parte de configuração. Configuration. E o que seria essa parte de configuration? Basicamente de gerenciamento do init, né, dos parâmetros de inicialização, gerenciamento da performance, sobre a utilização de features, né, e das propriedades do banco de dados. Então, você vai ter acesso a esses dados de configuração, tá? Outro ponto, a nível de storage, de armazenamento. E o que seria isso? Gerenciamento de tail space, gerenciamento de undo, gerenciamento de redo, a parte de archive log, a parte de control file, tá? Então, você tem algumas possibilidades que você consegue visualizar realmente na parte de armazenamento também. E a parte de performance, tá? Também você vai ter disponível algumas coisas, você não vai conseguir entrar tão a fundo e manipular de uma forma como que você faz lá dentro do Cloud Control, tá? Mas você consegue visualizar um Performance Hub, né? Você consegue ver em real time ali a performance, monitorar a performance do seu banco de dados, verificar qual que é a query que está utilizando mais recursos, monitorar algum SQL especificamente e rodar operações aí que vão te ajudar nessa parte de performance, tá? Então, de 3 pontos aí que a gente pode frisar que você pode utilizar utilizando o Enterprise Manager Express, né? Muitas vezes essa parte gráfica ela pode te ajudar a dar uma visibilidade de um problema que você não sabe o que está acontecendo. E, cara, se você não sabe totalmente o que você está fazendo ali na tela preta, muitas vezes a parte gráfica pode te ajudar, tá? Então, recomendo que sempre que possível você estude os dois lados, né? Tanto a parte via linha de comando, mas a parte gráfica a gente sabe também que ela é muito importante e que pode ajudar bastante, tá? Então, de forma resumida, né? Eu acredito que vale a pena sim, em muitos casos, tá? Só tome um cuidado se você realmente já está com o seu servidor de banco de dados consumindo bastante recursos, tá? Ele pode consumir um pouco mais e pode gerar até um pouco mais de lentidão, mas muitas vezes pode ser uma lentidão para poder identificar um problema específico, para poder ver o que está acontecendo, tá? Então, de fato, ele tem uns gráficos bem interessantes que podem te ajudar bastante. Você pode habilitar essa configuração para quando não tiver na arquitetura multitenant ou na arquitetura multitenant também, você pode estar habilitando esse cara, beleza? Então, esse ponto que eu queria trazer aqui para vocês realmente entendam aí como que vocês podem ter acesso ao Enterprise Manager Express, se realmente vale a pena ou não, acredito que vale a pena em muitos casos, mas aconselho realmente que você seja um profissional completo. Se você é um aluno da DBLCM, nós temos uma aula mostrando especificamente como que configura esse cara, tá? Então, lá no Listener, por exemplo, você pode verificar no status do Listener se realmente ele está configurado ou não, se a porta está ativa, se não está, tá? E você pode, muitas vezes, ter até alguns usuários especificamente, né?
com um privilégio de somente leitura, tá? Dentro do Enterprise Manager Express é possível você também fornecer um usuário específico para poder simplesmente acessar e visualizar os dados lá dentro. Você tem suporte para hack, tá? Você pode configurar para um CDB e para um PDB específico, então você pode configurar para um container ou para um pluggable database especificamente, tá? Então nós temos aqui também alguns privilégios básicos que você pode setar, tá? Nós temos uma role EM Express Basic, tá? Que você pode basicamente oferecer privilégio de somente leitura, tá? E tem a EM Express All, que você tem todos os privilégios aí para poder acessar o Enterprise Manager, beleza? Então, esses são pontos específicos sobre licenciamento, tá? Você precisa, basicamente, ter as features. Você precisa, na verdade, tomar cuidado um pouco com a questão de licenciamento, né? Por quê? Se você utilizar as features de performance, você vai precisar ter o Diagnostic Pack, tá? Então, esses são pontos importantes que você precisa tomar um cuidado. Então, muitas vezes, se você tiver um banco de dados na versão standard, cara, você vai ser um cara que muitas vezes não vai ter a possibilidade de utilizar muitas coisas que tem ali dentro, tá? Então, sempre tome cuidado para entender realmente. Se você quer ver as coisas de performance, muitas vezes você vai precisar de um Diagnostic Pack, que é algo da versão Enterprise. Então, tome cuidado também para não habilitar e ter problemas com relação a isso. Beleza? Lembrando que se você tiver Standard Edition ou Express Edition, que é o Oracle XE, que é o gratuito, você pode, ele é suportado, tá? Mas, entretanto, aquelas features ali de Diagnostic e Tuning Packs não vão estar disponíveis na versão Standard e Enterprise, tá? Então, algumas coisas realmente vão estar desabilitadas, outras coisas, de acordo com a versão Standard ou o Express Edition, vão estar habilitadas, beleza? Então, esses são os pontos que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Para que vocês realmente consigam entender realmente as possibilidades, né? Se vale a pena ou não, acredito que vale bastante a pena, mas realmente você precisa saber utilizá-lo da forma correta, quando utilizá-lo, tomar alguns cuidados aí com relação à performance também, para que isso não possa ser um gargalo, beleza? Se você está gostando desse vídeo, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas estão saindo vídeos novos aqui no canal da DBOCM e fique ligado também que essa experiência de áudio vai estar disponível nas plataformas de podcast, assim como Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict. Então assine a DBOCM por lá também, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então é isso, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima. Valeu!